de hoje é a aula número 18 do curso de Medicina Espiritual, com o título Plexo Genésico e a Compulsão do Heterossexual. Doutora, a gente tem 27 perguntas. Eu vou pedir para o senhor Barbosa iniciar com as suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, doutora Cristina. Primeira pergunta: as doenças físicas normalmente são de origem espiritual? Olha, as doenças físicas do plexo genésico, na verdade, elas têm 2 origens, né? Pode ser adquirida nessa existência ou pode ter existências passadas. As que são contraídas nessa existência, elas são mais fáceis. Onde existem passadas é complicado, porque está nas camadas mais profundas e provavelmente câncer de próstata. Já chega? Posso fazer a pergunta seguinte? Não. Pelo que entendi, doenças podem surgir até de pensamentos e sonhos. Olha, as projeções, principalmente obsessivas sexuais, elas podem levar a vários problemas. E o desequilíbrio total é até a prostituição. Porque quando eu observo algumas crianças que já têm essa tendência vem de vidas passadas. Então aí nós temos que trabalhar muito para resgatar aquele espírito, para que ele não venha se perder nessa existência. Satisfeito, doutora? Na sequência, a senhora Elizabeth, as suas 2 perguntas, por gentileza. O áudio está fechado, Elizabeth. Boa noite. Desculpa, viu? Doutora Cristina, a compulsão é uma prova de expiação de outras vidas? Olha, não posso dizer que seja uma prova, né? Eu posso dizer que isso é um desequilíbrio e um transtorno do próprio espírito. Eu não posso classificar isso como prova, porque eu acho que prova é aquilo que não tem cura, né? Você tem um câncer, é uma prova. Mas aquilo que você pode orar e vigiar, você pode evitar muitos danos morais nessa existência, né? A minha segunda, posso fazer? A compulsão sexual em pessoas heterossexuais pode ser um problema de saúde mental que afeta a capacidade de controlar os seus impulsos sexuais? A gente encontra aí na esquizofrenia alguns sinais de doenças realmente provocadas pela própria compulsão trazida de vidas passadas. Mas na psicopatia a gente vai observar que no transtorno, e nesses casos não vai ter cura. Então um psicopata, na visão sexual, ele tem que pegar prisão perpétua. Não tem outra saída. Ele não vai se recuperar, certo? No caso do doente mental, as medicações podem detê-lo, pode sim detê-lo. Mas na psicopatia não existe medicação para deter uma criatura dessa. Ok, doutora. Obrigada. Na sequência, a nossa irmã Edilane, as suas 2 perguntas. Em relação a um estudo que eu vi na internet, e são pesquisadores suecos, eles revelaram que o vício por sexo pode ser causado por alteração no DNA com o aumento da produção do hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor, né? E que essa substância pode levar o indivíduo a sentir atração por várias pessoas ao mesmo tempo. Esse estudo foi em 2019 e esses pesquisadores deram o diagnóstico médico ao vício pelo sexo como uma doença neurobiológica. Tem fundamento esse estudo nesses parâmetros, doutora? Foi feito por um machista, foi que quer ser mais homem que os outros, só se for. Entendeu? São pesquisas sem fundamentos nenhum. Mas é o hormônio do amor, para causar dano nos outros. Que amor é esse? Para desequilibrar a sociedade, que amor é esse?
Isso não tem fundamento. Olha, Allan Kardec diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: todos os defeitos do espírito estão nele, não está na matéria. Olha o que é que ele diz. Então, muitas vezes, vai se buscar explicação pela visão biológica. Nós temos que ser pensando pela essência que é o espírito. Ninguém quer pesquisar isso. Como é que uma criança já nasce com a tendência de 7 anos de idade? Os hormônios ali estão estáveis, né? Não estão em plena atividade. E essas crianças já nascem com malícias. Olha, quem é malicioso? É o corpo, é a criança, o espírito da criança. É o espírito da criança. Então, são pesquisas que não têm fundamento. Então, a minha segunda pergunta em relação justamente a casos de compulsão sexual, elas normalmente estão realmente associadas aos problemas emocionais. Então, abusos sexuais na infância ou cenas que uma criança viu frequentemente, pode levar essa criança no futuro a ser um compulsivo sexual? Veja só, a base da educação sexual, ela tem que surgir de acordo com a idade, né? Precipitar as coisas é formar arquivos onde lá na frente esses arquivos não vai ter controle. Então, se essa criança com 7 anos de idade, ela começa a ver cenas indesejadas, com 15 anos ela não vai ter respeito por mulher nenhuma. Entendeu? Porque ela viu aquilo ali como encenação infantil, mas na medida que ele vai crescendo, essa encenação infantil na cabeça dele é normal. E aí que está o grande problema da sociedade. Aí que está o grande problema da região nordeste onde vocês habitam. Porque os pais aqui nessa região, a criança com 8 anos de idade já estão mostrando a eles filmes pornográficos com 8 anos de idade. Eu falo das crianças masculinas, né? O que será essa criança no futuro, pessoal? Qual será o comportamento dessa criança na escola, com os outros? Você confiaria numa filha sua brincar com um menino desse? Mas isso nessa região é normal na cabeça dos pais e depois haver o erro que cometer. Porque quando vem os impulsos da adolescência, o descontrole hormonal e o transtorno, eles vão enfrentar com a própria personalidade, pode ter certeza que a sociedade não vai perdoar esse estuprador, vai tirar a vida dele. Mas isso começou onde? Começou nos pais do Nordeste, que dizem que seus filhos são homens, que têm que assistir essas cenas e não sabem o que está criando no futuro. E daqui a pouco esse filho quer ter relação com a própria mãe aqui no Nordeste. Que eu vejo muito isso, viu? Não é pouco não. Mas isso começou aonde? Começou na base da infância, mostrando coisas indevidas àquela criança, viu? Na sequência, a senhora Maria José. Suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Minha primeira pergunta. Doutora, a partir de que momento a mulher se torna compulsiva sexual? A partir do momento que na pré-adolescência, muitas vezes, não houve educação sexual adequada. O que existiu aqui foi uma repressão sexual no Nordeste muito grande. Então, o homem, ele poderia namorar. A mulher não poderia namorar, não. De jeito nenhum. Não pode, proibido. E o que acontece nesse ponto de vista, né? Então, não houve educação. Houve um freio e uma injustiça muito grande com essas mulheres que queriam ter participação na sociedade e os pais não permitiram. E muitas, né, eram escolhido o próprio marido para casar. Então, absurdo também. E o que acontece com relação a isso? Essas mulheres muitas vezes fugiram, não deu certo, e se tornaram garotas de programa na região Nordeste. De onde veio essa base, esse erro? Veio da falta de educação na infância, na pré-adolescência, na adolescência. Então, essas mulheres se enveredaram agora por um caminho bastante perigoso. A compulsão sexual para a sobrevivência. Olha que perigo. E algumas até dizem assim, olha, eu me prostituo para pagar minha faculdade.
para a justiça divina, aquela faculdade não tem nenhum valor. Porque o meio que ela está usando é um meio que está acabando com a condição moral dela. Se um dia ela se formar para alguma coisa, pode ter certeza que ela não vai conseguir o que ela quer, não. Porque o destino do ser humano não é vender o corpo dele. Ele vai ter que usar a inteligência para a sua criatividade. Então, se você quer pagar sua faculdade, arruma emprego. Mas você vai vender o seu corpo por isso. E muita gente conta essas histórias em redes sociais e as pessoas aplaudem essa atitude. Isso é uma atitude inadequada. Os grandes gênios da humanidade não precisaram se prostituir. Eles usaram a mente, não foi o sexo. Minha segunda pergunta. Como controlar a compulsão sexual? O maior controle da compulsão sexual está no freio, né? Então, aquilo que eu vejo que vai me prejudicar, eu tenho que entender que isso não vai me fazer bem. Eu tenho que entender que o meu corpo tem um limite. E muitas vezes nas compulsões sexuais, o homem não quer uma única parceira, nem a mulher não quer um único parceiro. Isso vai terminar onde, pessoal? Eu vi um caso que eu tratei aqui há 15 anos atrás, de um senhor de 65 anos que traía a esposa. E quando ela veio fazer a consulta comigo, eu vi que alguma coisa estava errada. Perda de peso, né? Algumas manchas na pele. E eu disse para ela, olha, você vai ter que fazer o exame e tudo para ver o que é que você tem. E foi uma decepção para essa mulher. Porque a vida inteira ela foi fiel a esse homem. E ela descobriu que estava com HIV, pessoal, positivo. E quem passou o HIV positivo foi ele. Olha só a idade dele, 65 anos. Então, essa mulher teve uma decepção tão grande que entrou em depressão. E ela disse, olha, doutora, eu não quero ele mais não. Eu já mandei ele embora. Os meus filhos estão revoltados com ele. Então, existe coisa que o compulsivo, a compulsiva, vai estragar a vida, vai estragar a família. E elas não entendem isso. Então, eu não sei se essa mulher sobreviveu, né, com HIV positivo, mas eu sei que esse homem perdeu a família. Tá bom, doutora. Obrigada, boa noite. Doutora, a nossa irmã Maria Clara, devido a um trabalho na faculdade, ela não pôde participar. Eu pedi para avisar a senhora. Só que Dona Elcimara, a mãe dela, vai fazer as perguntas dela. Por favor. Boa noite, doutora. Boa noite, gente. A primeira pergunta de Maria Clara é: um homem viciado em sexo que objetifica suas parceiras sem nenhum afeto ou conexão, que vive em busca apenas do prazer, o que é que o futuro lhe reserva? O que o futuro reserva é que ele tem instinto, né? Sentimento nenhum. Geralmente esses homens, ele vai viver uma vida de isolamento total, solitário, morrer só, porque ele não busca alguém para lhe respeitar. Ele busca aquela pessoa para brincar com o sentimento daquela pessoa. E hoje na internet a gente observa que tem muitos casos como esse, né? A carência feminina sendo atraída para verdadeiras armadilhas. E nessas armadilhas essas mulheres perdem tudo. Porque esses homens não têm sentimento nenhum por elas. E elas têm um vazio que precisa ser preenchido. E através desse vazio que ela perde a riqueza, que ela perde a dignidade e muitas vezes até comete um suicídio. Entendi, doutora. A segunda pergunta é: quais os danos para essa nova geração que tem acesso à pornografia muito cedo? Essa exposição pode gerar uma compulsão sexual? Eu acho que o espírito ele tem que conhecer a si mesmo. Ele tem que dominar as suas más tendências. Porque quando uma jovenzinha vem dizer, doutor, eu estou ficando, tá ficando com quem? Me diz aí. Porque esse termo aí já é impróprio. Se tu tá ficando, tu tá sendo usada. Essa pessoa não tem sentimento por você nenhum. Qual o sentimento que essa pessoa tem? Se você ficar doente, essa pessoa vai cuidar de você? Não vai. Se você estiver preocupada da vida, essa pessoa vai realmente cuidar de você?
essa pessoa está procurando apenas me usar, minha filha. Então vai ficando, que vai ficar sozinha. Porque depois que você ficar parada, ninguém quer você mais não. Ah, mas não é assim não. E é como? Me explica. Como é? Essa pessoa gosta de você, essa pessoa não quer compromisso com você. E você fica se iludindo. Então, hoje em dia, para a gente trabalhar na terra, eu vou dizer uma coisa, eu não faço muito rodeio não, eu sou logo direto. Eu tenho que mostrar logo a realidade. E a realidade é essa, não tem outra não. Porque eu vejo meninas com 15 anos de idade que não quer lavar uma casa, mas quer passar 3 dias na rua. Não pode uma coisa dessa. Então você não quer cuidar da sua mãe, mas você quer cuidar de uma pessoa que não cuida de você. Então você não tem mentalidade nenhuma para isso. Eu vi outro caso aqui também de um aqui que já faz 5 anos, que tinha um relacionamento com a outra, e a outra não quis mais ela disse ali na maca, eu estou pronta para me matar. Eu disse, é? E tua mãe está pronta para ir junto. Rapaz, como é que você quer se matar por uma pessoa que não quer você? A mãe dessa criatura não comia, não dormia, preocupada porque ela queria que a outra voltasse para o relacionamento. E essa jovem me fez uma pergunta, doutora, a senhora acha que ela volta para mim? Volta não, porque tu tem a mente fraca e ninguém quer pessoa da mente fraca. Ela não vai voltar para você. Agora, eu estou pensando em você não, criatura. Eu estou pensando na sua mãe aqui, ó. Veja o peso da sua mãe. Sua mãe está sem dormir há dias. Aí tu vem falar que vai se matar porque um relacionamento não deu certo. O seu tratamento não é para trazer seu amor de volta, não. O seu tratamento é para tornar você melhor e você compreender que quem sofre mais é sua mãe. Ela não estava nem aí para a mãe. É por isso que eu digo a elas, né, que tem esses amores aí do mesmo sexo, eu digo, olha, ninguém é feliz fazendo o outro infeliz. Eu digo logo assim, você quer ser feliz com a sua mãe infeliz? E dentro desse relacionamento, alguns dizem assim, eu não gostei da tua mãe não. Estou logo te dizendo, a partir de hoje você vai ter que se afastar da sua mãe. Você me ama? Que amor é esse? Então são essas coisas que eu tenho que ser muito direta para tentar salvar aquela pessoa e até salvar a vida da mãe, né? Verdade, doutora, verdade. Obrigada. Dando continuidade, a senhora Giovanni. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Tem uma psicografia de cachorro aqui, senão eu pensava que era uma psicografia que ele queria. Doutora Cristina, os espíritos desencarnados que estão em regiões de sexualidade e não querem sair para tratamento espiritual, eles reencarnam compulsoriamente e com danos no plexo genésico? Olha, essa região, o ectoplasma, ele tem um odor de podre mesmo, viu? Porque são muitas doenças venéreas que existem ali e esses espíritos sofrem essas consequências. Ali existem mutilações, ali existem doenças degenerativas, então não é uma região muito boa. E as pessoas que a gente pesquisou que tinham compulsão, geralmente sonhavam com essas regiões. E quando voltava dessas regiões, a pele apresentava uma cor amarelada dos ectoplasmas infectados nessas regiões. Então, alguns homens, né, até dizem o seguinte, eu achei maravilhoso sonhar com isso, vai. Depois eles vão ver as informações decorrentes de tudo que vai ocorrer. Depois eles vão ver essas entidades, entendeu, dentro do próprio quarto, sem querer sair. Então, não é uma região muito boa para o ser humano estar nela, viu? Segunda pergunta, doutora Cristina, quais os primeiros sintomas de danos das enfermidades nos órgãos e no plexo genésico dos compulsivos sexuais? A primeira coisa que a gente observa aí, em muitos deles, é a impotência sexual. O plexo se esgotou. E o esgotamento de plexo é irreversível. Então, eles vão passar a tomar estimulantes sexuais que vai prejudicar e levar ele à morte. Ainda só, a humanidade se esqueceu agora que tem cérebro, pelo amor de Deus.
Então, vamos colocar a cabeça para funcionar? Então, algumas pessoas pensam que desabafando sexualmente, elas vão resolver os seus traumas. Você vai criar outro e outro. Isso não vai se resolver. Então, hoje a sociedade que vocês vivem, tudo que as pessoas passam, querem descontar no sexo. Elas não procuram resolver os problemas delas, nem procuram se envolver com quem não conhece, e daqui a pouco dá tudo errado. E tem umas que dizem assim, eu estou tentando. Tu está tentando quantas vezes? Já estou no quinto, mas estou tentando. Tu vai se decepcionar, criatura. Porque o seu problema nessa existência é viver sozinha. Se conforme com isso. Obrigada, doutora. Dando continuidade, senhora Joana, suas 2 perguntas, por gentileza. Boa noite, doutora Cristina, e a todos. Como o indivíduo que tem compulsão sexual pode regenerar-se, doutora Cristina, já que, assim, quando ele perde o controle do plexo genésico, tem como ele se recuperar? Não tem, porque o problema não está no genésico, está na mente. Não vai adiantar. Se essa pessoa tiver com 100 anos, ela está com malícia. Isso é uma coisa irreversível. Se torna um transtorno irreversível, não tem como. Então, por quê? Aquela pessoa, mesmo como desencarnada, a gente observa muito em enfermaria de viciações. Aquela pessoa tem sonhos eróticos, mesmo desencarnada. Então, veja a situação do ser humano desse. Então, adoeceu a mente, vai precisar de muito tratamento, vai precisar de muita reforma moral para no futuro não fazer besteira. Eu vou dizer uma coisa a você, você mexe com qualquer plexo, né? Não dá em nada. Mexe com o genésico, na medida que você vai mexendo, você vai se agravando. E essa escala do hétero é interessante, né? Ele está ali, é uma escala de hétero. Daqui a pouco ele está na pedofilia. Ele não se tratou, ele não melhorou, ele vai para a zoofilia. Olha o drama de uma criatura dessa. Então, ele é rebaixado para um nível de animal, para ter relação com esses animais. Então, significa que não tem cura, né? Então, evitem se não tem cura, né? Hipófise, né? Essa glândula pode ser bloqueada no indivíduo, e quais as consequências quando isso acontece, né? Já que ela é responsável por regular outros hormônios, a hipófise. Olha, vou dizer uma coisa, a questão da hipófise e o transtorno é muito complicado, porque ela vai liberar o hormônio, vai. Porque o hormônio é liberado quando o espírito tem um impulso sexual. Só que esses impulsos são diários. Esse impulso não é, pessoal, algo que ele vai ter daqui a 8 horas, não. Há paciente que ele pensa 24 horas em sexo, não adianta. Esse paciente não precisa de tratamento espiritual, ele precisa de um psiquiatra. Ele não vai melhorar no tratamento espiritual. Quando eu vejo alguns que estão dentro dos hospitais, estão calmos, tá entendendo? Eu até deixo de tratamento. Mas quando eu vejo que ele está dando em cima das minhas trabalhadoras, em cima de paciente, eu mando embora. Eu não vou deixar uma criatura dessa ali dentro, vou. Um hospital espiritual, muitas vezes, como Maria Cláudia, é muito grande. E se uma criança for prejudicada aqui dentro? Então, os receitistas não podem e nem devem, entendeu? Olhar para essas pessoas e falar assim, coitadinho. Ele não é um coitadinho. Ele é alguém que pode acabar com a vida do seu filho, com a vida da sua filha. Então, em alguns hospitais, eu já peguei casos como esse, que eu chamei para conversar com um determinado senhor, que ele estava trazendo pipoca para a menina e trazendo bombons. E quando me falaram, eu disse, peraí, pode não. Manda ele vir aqui. E disse para ele, olha, vem cá, eu não quero que o senhor traga nem pipoca nem bombom para essas crianças. Porque na cidade a fama dele era pedofilia. Então ele se infiltrou no hospital para poder fazer isso com as crianças ali dentro. O senhor está de alta a partir de hoje, é certo? Mas eu nem posso vir para a reunião pública? Pode não. O senhor está de alta.
Sabe por que eu não fico com um tratamento desse? Porque eu sei que não vai ter resultado. Aquela pessoa, ela vai simular que está boa para se tornar um trabalhador, chegar numa evangelização infantil e abusar daquela criança. Então, a gente evita essas etapas dando alta a esse paciente. Certo, doutora. Obrigada. Dando continuidade, a senhora Maria de Lourdes, suas duas perguntas. Boa noite, doutora. Doutora Cristina, quando o esposo é viciado em filmes de pornografia, isso pode afetar a esposa espiritualmente? Tudo, não lá, afeta tudo. Porque, veja só, o vínculo visual, auditivo e o veículo do pensamento é uma ponte para regiões de sexualidade, que vai dar retorno para dentro daquele lado. Então, significa que esse casal ele não tem privacidade. Significa que essas entidades estão participando daquele ato. Porque quando a gente fala em privacidade de casal, a gente diz o seguinte: nenhum espírito pode ali invadir aquele recinto. Mas quando você faz esse vínculo, aí fica complicado, pessoal. Porque aí você está chamando um estado vibratório para dentro do lar, onde aqueles espíritos eles vão estar ali presentes, assistindo tudo. Porque o veículo do pensamento, o veículo visual, auditivo que está ali, é como a música que você coloca, que aquele bêbado gostava, né? Ele vai para lá. Ele gostou da música? A mesma coisa são os espíritos compulsivos sexualmente. Eles estão vendo a sintonia do sexo. Ele está sentindo as vibrações sexuais. Então, eles adentram naquele ambiente e ali participam juntos. Entendi. Doutora Cristina, quando a viúva é envolvida por essas perturbações sexuais do marido desencarnado, ela pode ter contaminação no plexo genésico? O que ela pode fazer para se livrar dessas perturbações? E são homens possessivos que não gostam da mulher, gostam do sexo que a mulher oferece. E quando morre, fica tudo apaixonado aqui do outro lado. Eu não entendo. Porque eu digo para ele: tu nem ligava para tua mulher. Tu passava 3 dias na rua. Não, mas eu estou sentindo falta dela. E mas ela não está sentindo falta do senhor não, viu? Eu acho melhor só se concentrar na sua melhora. E o que acontece com esses espíritos? Muitas vezes abandonam a enfermaria, vão para dentro de casa fazer projeção sexual na memória das esposas. Ali não existe nada, o plexo genésico dele está desativado. Aí vem a questão com relação a isso no emocional deles. Porque começam a ficar revoltados, dizendo aqui no mundo espiritual que deixaram de ser homem. E espírito tem sexo, hein? Eu não sabia, não. O sexo depende da estrutura física e não tem mais. Entrou tudo no estado de decomposição e sai tudo revoltado. Eu não posso nem dormir com minha mulher mais. Dormir, um vivo com um morto. Está perturbado esse coitado. As viúvas aqui querem dormir com o morto, mas quer tanto. Quer não, nenhuma viúva quer dormir com o morto. Então, a gente mostra para ele: olha, o caminho não é esse, não. Então, você está perturbando ela. Você vai ser advertido pela justiça divina. E muitos deles não tem aí. Então, a gente sai a equipe do Dr. Ricardo e recolhe ele. E anestesia ele até ele compreender que não pode estar ali dentro, né? Doutora, a senhora... Entendi, obrigada. A senhora Maria da Paz informou que foi acompanhar um parente no tratamento de saúde. Eu poderia partir da pergunta. Doutora Cristina, a perturbação espiritual do heterossexual Em de choque, ó. Pronto. O tratamento é de choque.
Porque o que eu estou ouvindo ali, eu estou vendo que aquela pessoa está perdida. Elas estão orientadas. Muitas vezes, sai sem destino, atrás de ser que nem conhece a pessoa, e esses espíritos guiam até essas pessoas para se aproveitarem do processo de vampirização genésico, para eles saciarem o que eles não vão sentir. Eles não têm essa sensação, mesmo estando materializado. Não está, existe ali. Estacionou. Então, eu tenho que ir para o tratamento de choque. E o tratamento de choque é justamente mostrar que aquela pessoa está se destruindo. Ela está entrando, enveredando pelo caminho da prostituição. Aí que elas começam, eu quero o bem delas, eu não quero o mal delas, eu quero ajudar elas. Certo, doutora, obrigado. Na sequência, a senhora Ana Marisa. Boa noite, doutora. Doutora, ela tem algum descontrole ou ele não vai conseguir viver em sociedade de jeito nenhum. Avô, não adianta, tem cura não. Tio, tem cura não. Se ele pegar uma oportunidade, ele estupra e mata aquela criança. Então, é um tipo de tratamento que eu vejo dentro dos hospitais, que geralmente eu tiro e encaminho para qualquer psicólogo e psiquiatra, mas deixar aqui dentro, deixo não, que é perigoso. Certo. Doutora, no caso de pessoas que têm câncer, né, na próstata, por exemplo, que está muito comum hoje em dia, por desregramento sexual, mas que no momento da doença, que vê o sofrimento, que começa a querer sair daquela perturbação, tem como em uma outra vida já vir livre desse problema ou em uma única existência não se corrige? Olha, mexer com o genésico para corrigir numa próxima reencarnação é complicado, viu? É complicado. A retenção de energia que vai estar ali virou arquivo mental, né? Esses arquivos mentais de cenas, de sexo, tudo, e muitas vezes abuso, não se apagam. E aquele espírito vai voltar agora com uma complicação enorme, né? Auto se dominar, se controlar. E muitas vezes isso não acontece. As doenças de próstata, que tem tanto aqui no Nordeste, que não é pouca, viu? Está relacionada à promiscuidade e à zoofilia. Veja que situação. Como é com o ser humano nessa região Nordeste? A zoofilia na região Nordeste, na década de 50, de 40, predominava essa região. Então, na década de 70, predominava a zoofilia na região Nordeste. E o que é que acontece, né? Bactérias e fungos, né? Também, né? Isso penetrou pela uretra, chegou ali e ficou incubado na próstata. Acabou com tudo. Ainda tem as formas também energéticas degenerativas que esses homens adquiriram com animais. Olha, Deus fez as coisas perfeitas. Se você mudar, nunca será igual. Obrigada, doutora. Obrigada. Na sequência, nossa irmã Elcimara, suas duas perguntas. Boa noite de novo, doutora. Na aula a senhora fala de energia degenerativa. Eu queria saber que quando o homem tem contato com uma mulher que carrega a célula cancerígena por transmissão energética degenerativa, como fica o plexo genético dessa mulher? Olha, uma garota de programa, ela vai ter vários cânceres em diversas reencarnações. Não é ser uma, não. Porque ali existe célula degenerativa de vários homens que ela saiu. E no plexo genético, isso vai armazenar, pessoal. Então, o órgão masculino e feminino no mundo espiritual não vai existir, mas o plexo vai estar lá. Então, esses homens também tiveram contato com essas garotas de programas
Olha, eu vou dizer uma coisa. Vai ter câncer de pênis, varicocele, hidrocele, várias complicações nos órgãos genitais. Então, as doenças sexualmente transmissíveis desses homens, no futuro, vai levar a amputação. Por quê? Viver uma vida sexual desequilibrada com pessoas desequilibradas, né? E como fica o plexo, por exemplo, da esposa de um homem desse? Já que ela é inocente. Sim. Vou dizer uma coisa aqui, salve quem puder. Meu Deus. Porque ela vai ser atingida, vai sim. E ela pode contrair também essa célulazinha cancerígena e se armazenar no útero e com o tempo vai explodir. Ninguém detende, ninguém vai deter, pessoal, as ações eletromagnéticas negativas, não, de jeito nenhum. Então, se aquele homem vive uma vida irregular, infelizmente, aquela mulher honesta, ela vai sofrer as consequências fluídicas. Que pena, né? A minha segunda, eu entendi, obrigada. A minha segunda pergunta, doutora, é com relação ao resgate desses espíritos que ainda estão com a energia sexual muito ativa, que se instalam em ambientes que têm essa predominância energética. Eles, como é o resgate? Seria como uma pergunta de Giovanni de forma compulsória? O resgate pode ser de forma compulsória e dura, né? Porque nos homens, eles podem realmente perder o órgão genital. Já na idade de 15 anos, 20 anos, entendeu? E as mulheres podem ter câncer a partir dos 7 anos de idade, câncer de útero. Aí quando você vai buscar a causa disso tudo, foi promiscuidade de vidas passadas. A aglomeração degenerativa, ela é tão severa que você não completa 15 anos que explode uma doença degenerativa. Entendi. Porque seria, por exemplo, vamos dizer, confortável, por exemplo, de eles estar numa região onde ele supostamente está vivendo a mesma promiscuidade que viveu na Terra. Então, provavelmente não sairiam assim de boa vontade. Não é isso que a senhora está falando? Eu digo uma coisa a vocês, tome conta da sua mente que o seu genésico vai ficar em paz, viu? Entendido. Obrigada. Senhora Livaneide, suas 2 perguntas, por gentileza. Boa noite, doutora Cristina. Quando um homem ainda jovem tem oligospemia, que é a condição de baixa concentração de espermatozoide no sêmen, faz tratamento e consegue ter filho, sendo que o filho tem o mesmo problema. Essa condição é hereditária ou compromisso da atual ou da encarnação anterior? Olha, aí a parte genética, né, da própria família que desenvolve o problema. E essa geração inteira vai ter esse problema aí. Então, geralmente, a gente vai encontrar isso aí na mudança de sexo de alguns homens, viu? De vidas passadas. E aí ele criou uma condição aí, genética, perispiritual, que todos os descendentes vão ter o problema. Por isso que a gente diz, você não consegue mudar o que Deus fez. A estrutura perispiritual, ela é fantástica, foi criada por Deus. Se você muda qualquer coisa ali no genésico, é complicado. Então, isso não vai se recompor numa única existência. Vai ter várias existências e vários problemas para ser corrigidos. Ok, doutora, entendi. Eu acho que a segunda pergunta já foi até respondida. Toda doença adquirida no plexo genésico tem ligação com promiscuidade do espírito? A senhora pode falar um pouco dessa condição? Sem dúvida nenhuma. É interessante, uma das coisas que eu observo aqui nos aparelhos. Em pessoas até com 20 anos de idade, né? Sangramento pós a menstruação não para. E a gente vai observar ali o útero daquela pessoa em 5D, né?
eles vão ampliando e a gente encontra uma queimadura uterina. Aborto de vidas passadas. Olha de onde está vindo o sangramento. Então a gente olha para aquela pessoa, tem 20 anos de idade. A médica viu essa manchazinha aqui, a doutora viu, mas ela disse que essa mancha branca aqui não tem problema não. Tem, aquela mancha brancazinha ali que está ali, foi um aborto cometido. E essa falha ficou na parte perispiritual. E a pessoa nasceu e trouxe. Então significa que esse fluxo menstrual, ele vem em estado hemorrágico, justamente por causa da falha. Porque quando você mata um ser humano dentro de você, vem a explosão energética, a explosão de ódio e a explosão de depressão do espírito. Isso tudo vira arquivo. E esse arquivo uterino aqui, para sustentar uma gestação, é muito difícil nessa existência. Entendi, doutora. Obrigada. A senhora Michele, suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Michele. Quais são os tratamentos ou auxílios oferecidos para quem tem compulsão sexual? Qual o tipo de tratamento que o hospital espiritual pode oferecer? Depende, né? Porque o compulsivo com tendência para pedofilia, com tendência para assédio, esse eu não deixo aqui não. Mas de jeito nenhum. Eu vou confiar num homem desse aqui sozinho com a psicóloga durante a semana. Quando o pessoal fica no estacionamento e vai entrar sozinho, deixo não. Alguns até me pedem, digo, é melhor se arrumar lá fora, mas aqui não tem não. Sabe por que eu faço isso? Não é falta de caridade não. É porque o mal, ele pega um instrumento desse e acaba com o tal. E isso é um instrumento das trevas. Então como é que eu vou facilitar com uma criatura dessa? Eu não posso facilitar. Eu tenho que agir rapidamente, eu vou dizer a você, eu tenho que agir com razão, não é com emoção. Porque tem muito receitista que ele vai pela emoção. Oh, mas ele está querendo se melhorar, mas é falta de caridade. Vá com essa história, viu? Eles destroem um hospital que não está nem aí. E vai destruir uma igreja também. Então, por isso que eu não dou esse tratamento a eles aqui, principalmente na pedofilia e na questão de assédio, eu não dou, não. Minha segunda pergunta, ela meio que já foi respondida. Eu vou fazer assim mesmo e gostaria de fazer um adendozinho nela. É correto afirmar que a compulsão sexual pode levar ao esgotamento das energias do plexo genésico? Se sim, quais os reflexos desse esgotamento na saúde física e espiritual do indivíduo? Aí, doutora Cristina, a masturbação, ela se encaixa como uma compulsão? Se encaixa como uma perturbação, como uma compulsão, tá entendendo? Como um vício. E nesse estágio, o esgotamento geral do plexo vai acontecer e vai haver o desligamento do genésico com a mente do ser humano. Esse plexo vai ficar totalmente inativo. Ele não vai funcionar mais de forma nenhuma. Então, todos esses estudos relacionados ao plexo genésico, a gente percebe que a gravidade é muito grande e as pessoas não se apercebem disso. A questão da pornografia visual, auditiva, então, olha, isso são coisas que vão acabar com o sistema nervoso central, que vai acabar com o plexo, mas o ser humano na Terra está brincando, né? E a gente está vendo aí, né? Quantas e quantas pessoas estão se viciando, estão se perdendo? Quantas e quantas gravidez na adolescência não acontecem? Então, quando você vai para países mais instruídos, a educação sexual é melhor do que no Brasil. Porque aqui não existe educação sexual, existe prática sexual. É diferente da educação, né? Obrigada, doutor. Obrigado também. Na sequência, nossa irmã Nilma, suas 2 perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos.
Essa pergunta também já foi respondida em parte, né? Quando um casal busca pornografia na tentativa de querer animar o sexo ou aumentar o desejo entre eles, nesse sentido, eles sofrerão também com as mesmas consequências dessas projeções e o risco de perder o controle do plexo genésico? Eu pensei que para animar o sexo ele ia contratar um palhaço para fazer graça para eles. Olha, eu vou dizer uma coisa. Tu acha que quando a pessoa se ama, funciona, né, criatura? Não se ama? Aí o que é que acontece? Vai se animar como? São essas coisas que começam os processos obsessivos. Tá entendendo? Porque essa mente ela já está um pouquinho descoordenada. Eu acredito que quando alguém ama o outro, não precisa da animação, não, de jeito nenhum. Entendeu? Porque aí é a distribuição da essência de dois seres equilibrados, né? Ok, doutora, entendi. A outra pergunta é como o encarnado, né, nós, podemos nos preparar para ter sonhos tranquilos e não sermos levados para essas regiões inferiores de sexualidade? Conforme será o seu dia, conforme será a sua noite. Não é verdade? Se você passou o dia inteiro pensando bem, a sua noite vai ser tranquila. Mas que passou o dia pensando só coisas maliciosas, pode ter certeza que é inevitável a prece. Você vai cair naquela região. Obrigada, doutora. Doutora, a gente encerrou as perguntas que foram enviadas. Aí tem um tempo ainda, dona Ana Marisa gostaria de fazer. Se a senhora autorizar, dona Ana Marisa tem mais uma pergunta para fazer, fora das que foram enviadas. Pode fazer, dona Ana Marisa, por favor. Doutora, essas pessoas com compulsão sexual, com problema no plexo, né? Ela ainda vai ter a oportunidade de voltar para a Terra, já que a Terra já está se modificando. Essas pessoas com esses problemas que reencarnam por compulsão não virão mais para cá? A partir de 2050 não dá para vir mais não. Porque a geração de 2050 é uma geração já que tem um entendimento maior e um equilíbrio maior. Se a justiça divina fizesse isso, essa geração aí, ela ia para 2100. Não ia mudar nada no planeta. Então, se a geração 2050 está vindo agora uma seleção melhor, então o que é que acontece, né? Essas crianças que estão nascendo agora, os filhos delas vão virar para 2100. Então, eles vão ter que ter condições melhores e esses filhos que virão também. Mas todo esse processo aí de perturbação sexual, isso vai para o mundo inferior, ou mundo de expiação e prova pior do que a Terra, né? Entendi, obrigada. Pronto, doutora, a palavra está com a senhora. Certo. O que a gente mais percebe na sociedade de hoje, e é lamentável a gente observar isso, a mente do ser humano pode ser ocupada, pessoal, pelo esporte, pelo lazer, tá entendendo? Pelo estudo, pela religião que você assumiu, mas só que as pessoas estão se destruindo moralmente pelo desequilíbrio sexual. E isso é muito grave, entendeu? Então tem mulheres que dizem assim, eu fui traída, eu vou trair também. Vê a condição moral de uma pessoa dessa. Se você foi traído, tenha coragem de dizer assim, eu não quero mais ser traída e vou viver minha vida. Eu vou ser feliz com outra pessoa. Mas quando você se compara ao erro do outro, você é igual ao outro. Não há diferença nenhuma. Você está fazendo a mesma coisa que o outro fez. Só que o tempo vai passar, a velhice vai chegar, e quando você olhar para trás, será tarde demais, né? Porque não vai dar tempo de você se regenerar moralmente. Muita paz para todos. Pai de infinita bondade, de joelho espiritualmente a teus pés, Senhor, só temos a te agradecer
por tudo que nós recebemos na noite de hoje, porque sabemos, Senhor, que veio da tua parte. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos. Boa noite.